queridos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje à noite sobre o tema Fatos importantes e marcantes do tempo do fim. Fatos importantes e marcantes do fim do mundo. O livro que escolhemos é o livro do profeta Daniel, capítulo 12. Livro do profeta Daniel, capítulo 12. Nós vamos ler os versos de 1 a 4. Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Diz assim o texto da palavra de Deus: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Vamos orar, queridos. Mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento, Senhor, aqui na Tua casa, na Tua presença. Momento de adoração, momento de gratidão ao Deus que nos dá tudo. O Deus maravilhoso, bom, gracioso, misericordioso, amoroso. Teu amor, Senhor Deus, é inigualável, é incomparável, é incondicional. Por isso nós te louvamos, te agradecemos de coração. Muito obrigado, Pai querido, pelo louvor que louvamos ao Senhor agora. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Eu quero convidar o Teu Espírito Santo a fazer parte desse momento, que o Teu Espírito possa abrir a nossa mente, os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, que o Teu Espírito Santo possa trazer entendimento para nós desse texto que acabamos de ler, que o Teu Espírito possa gerar edificação, salvação de vidas, tudo para a Tua honra e a Tua glória. Fica conosco, Pai, convidamos o Senhor a ficar conosco aqui. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Fatos importantes e marcantes do tempo do fim do mundo. Nós estamos vivendo inquestionavelmente um novo tempo. Muitas mudanças estão ocorrendo, acontecendo. Muito se tem falado, muito temos ouvido sobre o novo normal. Uma nova mudança, um novo comportamento social está sendo exigido. Novos hábitos estamos adquirindo. Um novo modelo corporativo está sendo desenhado. Enfim, muitas mudanças em muitas áreas do nosso viver. Mas esse novo, escatologicamente falando, não é novo. Por quê? Porque, de certa forma, ele já tinha sido descrito, profetizado, previsto pelo Senhor Jesus, relatado como sinais da sua vinda. O evangelista Lucas, que era médico, por exemplo, ele cita a palavra pestilências, que tem tudo a ver com pandemias. Cita também como sinais terremotos, fomes. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 7. E isto cita ali o Senhor Jesus Cristo, são apenas princípio das dores. É bom que fique bem claro, estamos vivenciando apenas o princípio das dores. No sermão profético proferido pelo Senhor Jesus, registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo
24, de acordo com esse sermão, o fim do mundo pode ser compreendido através do cumprimento de vários sinais, como, por exemplo, engano religioso. É um dos sinais. Nunca na história nós observamos a palavra de Deus sendo tão distorcida. Nunca na história a palavra de Deus foi tão adulterada. Nunca a palavra de Deus foi tão mal interpretada por grupos de interesse como homossexuais, lésbica, grupo de pastores mercenários, enganadores, dominadores, usurpadores, só querem tirar proveito, só pensam em recurso financeiro, em cifras. O outro sinal que o Senhor Jesus menciona no seu sermão profético é a apostasia. E o que significa apostasia? Apostasia significa o abandono da fé. Nós observamos uma explosão dessa apostasia. O Senhor Jesus também afirmou nesse mesmo sermão: porventura, quando eu voltar, vou encontrar fé na terra? Nós observamos, por exemplo, a Europa. A Europa que foi o palco de extraordinários, magníficos avivamentos. Avivamento que foi espalhado por todo o mundo. Avivamento que chegou aqui até nós. E hoje nós, com tristeza, observamos os templos, as catedrais fechadas, foram vendidas e se tornaram bares, boates, museus, tantas outras coisas. Observamos com tristeza a mente do europeu, uma mente completamente secularizada, humanizada, hedonista, humanista. É muito triste isso. Outro sinal que nós observamos, citado pelo Senhor Jesus, é o esfriamento do amor. Hoje, mais do que nunca, observamos o aquecimento do egoísmo, o egoísmo exacerbado. É o eu, a preocupação com eu, somente eu e depois eu também. O esfriamento do amor é um sinal citado pelo Senhor Jesus do tempo do fim. Um outro sinal, a pregação do Evangelho em todo o mundo. Antes do surgimento da internet, nós ficávamos perguntando: como que isso pode acontecer? Hoje, facilmente ela chega nos mais difíceis recônditos do nosso planeta. Outro sinal, o aparecimento do anticristo. Esses sinais, evidentemente, fortemente proclamam que estamos vivendo uma espécie de afunilamento da história. Hoje, inquestionavelmente, nós estamos vivenciando a intensificação desses sinais. O capítulo 12 do livro de Daniel é uma sequência cronológica do capítulo 11. O anjo ainda estava falando, mostrando, revelando a Daniel uma brilhante descrição do tempo do fim. E o pastor Hernandes Dias afirma que Deus levanta a ponta do véu e revela o fim da história. As cortinas se fecham e o fim desse drama será a vitória gloriosa do povo de Deus e de sua igreja. Vários eventos são descritos aqui no capítulo 12. E essas descrições são sinais que nos direcionam ao entendimento do fim da história. Lamentavelmente, não temos tempo suficiente para comentar todas essas descrições. Mas dentro dos 4 versículos que nós lemos aqui, eu quero destacar 7 fatos marcantes do tempo do fim. 7 fatos marcantes. Vamos então ao primeiro fato. Qual é o primeiro fato? Está no versículo 1. É o tempo da grande tribulação.
Observe que o versículo primeiro inicia dizendo, nesse tempo. Isso significa o quê? É uma descrição do período de ascensão e queda do anticristo, o arqui-inimigo de Jesus e de sua igreja. O anticristo se levantará na força de Satanás. O anticristo vai tremendamente se opor ao Senhor Jesus e desejará e reivindicará ser adorado como Deus, conforme o apóstolo Paulo descreve em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. O anticristo vai blasfemar contra Deus e vai severamente magoar os crentes em Cristo Jesus, conforme Daniel, capítulo 7, versículo 25. O anticristo vai ser adorado por todo mundo. Vai ser adorado por todos aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador e Senhor. Será adorado por todos aqueles que não tiverem uma convicção firme de sua fé em Cristo Jesus. Será adorado por todo aquele que não tem o selo de Deus, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O anticristo perseguirá e violentamente perseguirá e matará muitos cristãos, conforme também Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Será um tempo, sem dúvida alguma, extremamente doloroso. Este é o tempo da grande tribulação. E o versículo 1 afirma para a gente, será um tempo de profunda angústia nunca experimentado. Um tempo de profunda angústia jamais experimentado na história da humanidade, sem precedentes na história. Os dias mais terríveis, mais dolorosos, mais tenebrosos da história ainda estão pela frente, ainda virão. A pandemia que nós estamos experimentando não é nada comparado ao assombro daquele dia, a angústia, a perplexidade que virão sobre todos os povos, sobre todas as nações. Mas aquele que ama de fato o Senhor Jesus, aquele que o adora em espírito e em verdade, não se renderá, não se dobrará, não negará, em hipótese alguma, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo fato marcante, é uma descrição do grande livramento do povo de Deus, também registrado aqui no versículo 1. O versículo 1 diz, naquele tempo será salvo o povo de Deus. Mesmo nesse tempo doloroso, angustioso, Deus está no controle absoluto da história. A palavra de Deus afirma que os anjos estarão trabalhando para o povo de Deus. O arcanjo Miguel será o grande defensor do povo de Deus, da sua igreja. Enfim, os anjos estarão ao serviço do povo de Deus. A vitória e o livramento da igreja acontecerão na segunda vinda. Jesus virá quando se ouvir a voz do arcanjo, e os anjos removerão do meio da grande tribulação os crentes em Cristo Jesus, conforme registrado em Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31. No tempo da maior e a mais intensa perseguição contra a igreja, é que o Senhor Jesus a libertará e a conduzirá salva para o seu reino celestial, conforme também o apóstolo Paulo descreve em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 a 10. Terceiro fato marcante, uma descrição da salvação pela graça. Há uma clara distinção entre os salvos e os perdidos. Há, sim, sem dúvida, uma diferença entre os salvos e os perdidos. E eu pergunto, qual é essa diferença?
A diferença é que os salvos têm os seus nomes inscritos no livro da vida. E o Senhor Jesus fez menção, fez referência a esse livro da vida. Quando ele estava aqui, reuniu o grupo de discípulos e deu a eles uma missão, uma tarefa. E a tarefa honrosa, importante. E os discípulos voltaram e estavam ali felizes, perplexos, admirados, eles estavam alegres. Estavam prestando um relatório ao Senhor Jesus e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus disse aos seus discípulos: vocês deveriam de estar alegres por terem os seus nomes escritos no livro da vida. O seu nome, meu irmão, o seu nome, minha irmã, está escrito no livro da vida. Todo aquele que aqui aceita o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, vive uma vida de retidão, procura praticar os ensinos do Senhor Jesus, tem os seus nomes escritos no livro da vida, e o seu nome está ali não por merecimento algum, não por causa de sua folha de serviço prestado por suas obras, absolutamente. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele ensina claramente para nós que através das obras ninguém poderá ser salvo. Ele afirma, ele declara: vocês são salvos por meio da fé, pela graça, por meio da fé, não por obras para que ninguém se glorie, ninguém se ufane, se ensoberbeça, se envaideça. É pela graça que vocês são salvos. Assim ensina a palavra de Deus. E essa palavra tem um profundo significado no cristianismo. Essa palavra significa presente de Deus. Essa palavra significa favor de Deus para o homem, favor imerecido, favor irretribuível. Jamais vamos conseguir retribuir esse favor de Deus para nós, os que cremos. João, quando escreveu sobre o grande julgamento final, ele afirmou assim: e todo aquele que não foi encontrado, não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Há um livro de registro no céu. Ali consta os nomes daqueles que permaneceram fiéis, daqueles que perseveraram, daqueles que não se renderam, daqueles que não se dobraram, daqueles que foram fiéis ao Senhor em meio às lutas, perseguições, tribulação, tristeza, sofrimento. Não se renderam diante dos prazeres fugazes, passageiros que a vida nos oferece. E naquele dia, meu irmão, minha irmã, a sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado, pós-doutorado, a sua folha de serviço prestado, suas atividades, a sua fama, o seu prestígio, o seu sucesso dos milhões de seguidores nas redes sociais, nada, absolutamente nada disso importará, a não ser o fato de ter o seu nome escrito no livro da vida. E o fato de ter o seu nome escrito no hall de membros da primeira igreja batista em Itaipu não lhe dá, em hipótese alguma, nenhuma garantia de que o mesmo está escrito lá no livro da vida. Há pessoas, lamentavelmente, estão com seus nomes sujos na praça. É preciso limpar o seu nome. É preciso honrar o seu nome. É preciso honrar e dignificar aquele que deu a vida por você, morreu por você lá na cruz do Calvário. É preciso de buscar essa vida de santidade diante do Senhor. O dia da derrota do anticristo será o dia da vitória triunfal da Igreja de Cristo, a vitória daqueles que foram remidos, perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Quarto fato marcante
é uma descrição da ressurreição geral dos salvos e perdidos. Vou repetir. Uma descrição da ressurreição geral dos salvos e perdidos. Está registrado no versículo 2, rapidamente, eu quero ler. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O último dia será o dia da ressurreição. Os filhos de Deus não serão poupados da morte física, mas o livramento do poder da morte é uma certeza, é uma garantia, está devidamente, efetivamente assegurado. Daniel fala aqui para a gente no versículo 2 de uma ressurreição corpórea, uma ressurreição física, do corpo material, palpável, deixa ser mais claro ainda, será uma ressurreição de carne e osso. Daniel não está falando aqui do sono da alma. Vamos prestar bastante atenção nessa parte do ensino. A Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não ensina sobre isso, não temos base para falarmos sobre isso. A Bíblia diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Não está falando do sono da alma. Lamentavelmente, muitas pessoas insistem em ensinar erroneamente que a alma desce à sepultura e fica ali silenciosa, em dormência. Não, não é isso que a palavra de Deus está ensinando. É o corpo que dorme no pó. Quando o crente morre, o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. Sempre que encontrarmos a expressão sono na Bíblia, faz referência ao sono do corpo, ao corpo. Faz referência ao corpo físico. Deus não está em uma sepultura, Ele está em seu trono, na glória. Quando Jesus, ali na cruz do Calvário, antes de ser crucificado, antes de expirar, Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E quando Deus o recebeu, obviamente, não estava em uma sepultura, estava no seu trono, na glória. Estevão, por exemplo, o primeiro mártir do cristianismo, quando Estevão estava ali sendo apedrejado antes de morrer, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos capítulo 7 registra, afirma que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e viu o Senhor Jesus à direita do trono. O espírito de Estevão não foi para o túmulo, foi para o céu. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Podíamos citar outras referências, mas vamos ficar com apenas mais uma para fecharmos essa questão. O apóstolo Paulo afirmou que morrer para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Portanto, a palavra de Deus não fala de sono da alma, mas sim do sono do corpo. Observamos também aqui no versículo 2 a expressão muitos. Muitos dos que dormem no pó da terra. Essa expressão muitos traz uma certa dificuldade na interpretação. Mas, de acordo com o entendimento dos mais renomados e conceituados intérpretes da Bíblia, essa expressão deve ser entendida por todos. Todos. É uma maneira hebraica de chamar a atenção para a grandeza dos números envolvidos. Mas é bom que fique bem claro que, embora todos ressuscitem, nem todos terão o mesmo destino. Nem todos. O profeta Daniel fala aqui, então, da ressurreição
geral dos salvos e perdidos, que se dará na segunda vinda de Cristo para o grande julgamento naquele dia, conforme João descreve, o apóstolo João, no capítulo 5, versículos 28 e 29, Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 11 a 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Aqui também no verso 2, o profeta Daniel proclama duas realidades após a morte. Primeira realidade, as bem-aventuranças eternas. Trata da felicidade eterna. Segunda realidade, as penalidades eternas. Daniel deixa bem claro para nós que após a morte não há nenhuma possibilidade de mudança do destino eterno, o que confirma o escritor de Hebreus quando afirma que após a morte só nos resta o juízo de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, conforme o Senhor Jesus afirma no seu sermão escatológico. Quinto fato marcante que o profeta Daniel faz desse tempo do fim é uma descrição das recompensas dos salvos. Versículo 3, quero ler. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel fala aqui para a gente de dois grupos. O primeiro grupo é o grupo dos sábios. O segundo grupo é o grupo daqueles que ensinam as pessoas a fazer o que é certo de acordo com a justiça. Ambos os grupos falam daqueles que resistirão, falam daqueles que não serão seduzidos pelo sistema do mundo proposto pelo anticristo nas mais diversas fases da história. Falam também daqueles que, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, às tribulações, continuarão pregando a palavra de Deus, falando da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Esses sábios a que o profeta Daniel se refere, esses sábios são aqueles que, quando o inferno agir livremente, eles não se dobrarão, não se renderão, não negarão o Senhor Jesus, não se dobrarão diante do anticristo. Você já assistiu um vídeo? Esses vídeos estão circulando livremente na internet. Vídeos de execução de cristãos por causa da perseguição do Evangelho, por causa da intolerância religiosa. Os cristãos muitos deles têm as suas cabeças degoladas, cortadas. Alguns têm as suas cabeças explodidas por dinamite. Outros, em uma gaiola fechada, são conduzidos a uma piscina com água e ficam ali até a morte. Mas o que me deixa de fato impressionado ao ver esses vídeos é o semblante dos cristãos, a imagem de serenidade daqueles servos do Senhor Jesus. E o que isso representa? E o que isso ensina para nós? O que isso mostra para nós? Mostra a fidelidade deles e a plena, a absoluta convicção de fé daqueles homens. Hoje nós estamos sendo impedidos de vir à casa de Deus por causa de um vírus altamente contagioso. Mas chegará o dia em que seremos impedidos de vir à casa de Deus por causa da perseguição religiosa. Daí o fato de ressaltar o valor, a importância dos pequenos grupos nos lares. A importância das células, dos irmãos que se reúnem semanalmente para compartilhar o amor de Jesus,
comunhão, desfrutar de comunhão, falar também de evangelismo, falar da salvação em Cristo Jesus. Irmãos queridos, você quer me dar um presente? Você quer alegrar o meu coração de pastor? Participe de uma célula. Abra o seu lar para receber uma célula. É um momento extremamente especial. Nós vamos, sem dúvida alguma, quando voltarmos, revitalizar, falar mais da importância da célula. Meu sonho é ter toda a igreja, ou pelo menos a maioria da igreja, participando desses pequenos grupos. Esses sábios a que o profeta Daniel se refere, são aqueles que entendem que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que desfrutarão eternamente. E esse galardão é descrito em termos de resplendor, em termos de fulgor, em termos de brilho, porque brilharam na escuridão, brilharão eternamente. E receberemos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. O brilho das estrelas pode apagar-se, mas o brilho dos salvos brilharão. Os salvos brilharão eternamente. Eu concordo com o hino do novinário quando diz: metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Sexto fato marcante é uma descrição da credibilidade da palavra profética. Versículo 4. Eu quero ler. Primeira parte do versículo 4, que diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. Muitos o esquadrinharão. O profeta Daniel recebe o mandamento de cerrar e selar o livro. O que significa isso? O que significa cerrar? Cerrar contém a ideia de preservar, enquanto que selar contém a ideia de autenticar ou assegurar. O costume lá na Pérsia, a Pérsia que ficava ao leste da Mesopotâmia, hoje corresponde ao Irã. Então, o costume persa era que, uma vez copiado um livro e trazido a público, selava-se uma cópia e colocava-se na biblioteca, a fim de que as futuras gerações pudessem lê-lo. A expressão selar, a expressão selar, não significa que as profecias reveladas a Daniel deviam ficar em segredo, fechadas, guardadas. Não, não é isso. Na antiguidade, quando se mandava selar um livro, isso significava que o livro estava completo. E aí então recebia o selo de sua fidelidade, de sua integridade, de sua autenticidade, de sua utilidade, o seu proveito para o povo. Uma cópia, então, era disponibilizada e ficava ali, então, para ser minuciosamente cuidada, estudada pelos estudiosos, observada. Essa é a razão por que encontramos aqui no versículo 4 a expressão muitos o esquadrinharão. Muitos o esquadrinharão. E o que é isso? O que significa isso? O que significa esquadrinhar? Esquadrinhar significa examinar minuciosamente, examinar criteriosamente. A palavra profética não é uma palavra fechada,
hermética, impenetrável. Pelo contrário, o versículo diz: muitos o esquadrinharão, muitos observarão, muitos minuciosamente olharão, observarão criteriosamente, muitos vão ler essas profecias. O livro de Daniel é uma espécie de farol da história da humanidade. Daniel escreveu sobre o futuro, ele contou-nos o que haveria de acontecer. Esse livro, sem dúvida alguma, mostra para a gente que Deus está no controle da história. Deus tem as rédeas da história em suas poderosas mãos. Sétimo, agora vamos para o sétimo e último fato marcante. É uma descrição do avanço do conhecimento no tempo do fim. Última parte do versículo 4 que diz: e o saber se multiplicará. Talvez na sua versão esteja: a ciência se multiplicará. Se não está na sua versão, com certeza as versões mais antigas traziam essa expressão: a ciência se multiplicará. A verdade é que nós estamos, essas profecias, a profecia de Daniel está em pleno cumprimento. Nós vivemos hoje esse tempo, o tempo da multiplicação do saber. Nós vivemos hoje o tempo do milagre científico. A ficção virou história. A ficção virou fato. Nós vivemos no mundo cibernético. A Terra se tornou apenas uma aldeia. Somos cidadãos planetários. E se você tiver recurso financeiro, você vai poder fazer daqui a alguns dias uma viagem interplanetária. Quem sabe passar suas férias em Marte. O futuro chegou. O futuro está diante dos nossos olhos, está diante de nós. Isaac Newton, cientista inglês, cientista que nasceu em 1642, esse cientista afirmou que chegaria o dia em que o homem correria a estrondosa velocidade de 60 km. Estava se referindo ao carro. E Voltaire, cientista francês, disse que Isaac Newton estava delirando. Hoje nós ficamos, de fato, extremamente surpresos, espantados com os tremendos avanços da ciência, da tecnologia. As profecias estão se cumprindo. O fim está mais próximo do que imaginamos. Precisamos, sem dúvida, de nos preparar, porque o tempo da redenção está próximo. Para onde caminha a história? Qual será o seu fim? Quando as cortinas do tempo se fecharem, onde estaremos? Como deve ser, ou que sentimento devemos ter? Que sentimentos devem dominar o nosso espírito? Sentimentos de pavor ou sentimentos de esperança? Para onde caminha a história? Caminha para o nada, caminha para o caos ou caminha para a glória? O profeta Daniel tem respostas claras para essas perguntas. A história não é cíclica, ela não fica dando voltas. A história não é como um trem desgovernado, sem freios, prestes a cair em um abismo. Nós caminhamos para um fim glorioso, para a vitória final, retumbante, definitiva, a vitória do Senhor Jesus e de sua igreja. A pergunta que eu quero fazer é: será possível ser fiel a Deus em um mundo de tanta idolatria, de tanto satanismo,
de tanta incredulidade, de tanta corrupção, de tanta criminalidade? Será possível ser fiel a Deus em um mundo assim? A resposta é sim. Daniel foi levado, ainda muito jovem, foi retirado de sua cidade, ainda muito novo, muito jovem, foi levado como escravo para a Babilônia. A Babilônia, que era o centro mundial da astrologia, da feitiçaria, da idolatria e tantas outras desgraças. Mas Daniel permaneceu fiel ao Senhor. Foi tentado, foi acusado injustamente, indignamente, foi perseguido, mas jamais retrocedeu em sua fidelidade a Deus. Daniel foi tremendamente perseguido. Em todo o império havia 3 governadores. E a palavra de Deus diz que, registrado no capítulo 6, o rei era o rei Dario. A palavra de Deus afirma que Daniel sobressaía sobre os demais governadores e o rei o admirava tremendamente. O rei gostava muito de Daniel, tinha uma amizade com Daniel e, pelo fato de ter sobressaído, isso como consequência trouxe inveja aos demais, uma inveja muito grande. E eles armaram uma arapuca, uma cilada muito bem elaborada, muito bem arquitetada para Daniel. E o rei não teve outra alternativa a não ser lançar Daniel em uma cova. Uma cova, a cova dos leões. Daniel então foi lançado naquela cova de ferozes leões. E a Bíblia diz que o rei voltou para o palácio entristecido. Ele não quis ouvir música, ele não se alimentou, ficou em jejum, não conseguiu conciliar o sono, não dormiu. E pela manhã, bem cedinho, o rei foi até a cova dos leões. E a Bíblia diz que ele, com uma voz triste, perguntou: Daniel, Daniel, será que porventura você que serve ao Deus vivo, será que esse Deus o livrou da morte? E Daniel respondeu: vivo o rei eternamente, o Deus que eu sirvo fechou a boca dos leões. E o rei se alegrou e mandou retirar Daniel da cova dos leões. E o rei então editou um decreto. E ele disse publicamente: eu estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel capítulo 6, versículos 26 e 27. Daniel foi honrado publicamente, mesmo quando honrado, permaneceu firme em Deus. A fama não subiu-lhe à cabeça. Daniel foi um homem amado no céu e honrado na terra. Você quer se tornar um Daniel? Você pode. Você pode. E se você permanecer fiel em meio às tribulações, em meio às perseguições, às angústias da vida, você vai desfrutar da felicidade eterna com Jesus. Você que ainda não aceitou, não recebeu Jesus como Salvador e Senhor, você tem oportunidade agora de, pela fé, abrir o seu coração e receber Jesus como Salvador e Senhor. Essa é a decisão mais relevante, mais importante que o homem pode fazer aqui na terra. Abrir o coração e receber Jesus como Salvador e Senhor. A palavra de Deus ensina para a gente, quando você faz isso, o Espírito Santo passa a fazer morada em você. O Espírito de Deus faz morada em você e você experimenta uma vida nova, uma vida com propósito e significado real, concreto. Só Jesus tem esse poder de trazer vida eterna para você. Ele morreu para lhe dar vida, e vida com sabor de vida
Vida com propósito e significado só Jesus pode dar. Você crê? Você crê em Jesus? Abre o seu coração, não deixe para amanhã a mais importante decisão que o ser humano pode tomar em sua vida. Quero orar por você neste momento. Nós vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, lhe rendemos graças. Obrigado por essa convicção de fé. Nós cremos, Pai, que Jesus veio, se tornou carne, habitou entre nós, foi obediente até a morte e morte de cruz. Obrigado por esse sacrifício completo, remidor. Não precisamos de realizar mais sacrifícios. O Senhor Jesus realizou por nós. Obrigado, meu Deus, e que nessa noite as pessoas que nos ouvem, Pai, possam também crer, abrir o coração com humildade de coração e receber Jesus como Salvador e Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque nós desfrutaremos da vida eterna. Nós, Senhor Deus, seremos conduzidos para o céu e ali moraremos eternamente com o Senhor. Que possamos, Pai querido, viver uma vida que de honra ao Senhor Jesus, uma vida de santificação. Ó Deus maravilhoso e bom, muito obrigado pelas tuas promessas que jamais deixarão de ser cumpridas. Seja engrandecido o teu nome, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, vamos adorar ao Senhor.